Nós vamos começar o nosso painel sobre armazenamento de energia. Painel Formas de Armazenamento de Energia e Baterias na Nova Economia de Baixo Carbono. Obrigado a todos e todas que estão presentes aqui para acompanhar nosso painel. Eu vou fazer uma breve apresentação dos componentes da mesa. Estou de olho aqui no tempo. Quem quiser pode se preparar para fazer perguntas. Já fui até instado a fazer perguntas, viu, Matheus? Então, nós estamos de olho aqui. Para fazer as perguntas, façam pelo aplicativo. O QR Code está aqui em cima, que é esse aqui que está aqui. E eu vou selecioná-las aqui. Caprichem nas perguntas, porque a equipe que está aqui hoje na banca é de primeira, né? Bom, meu nome é Stefano Angioletti, eu sou engenheiro eletricista, sou da Grid Energia, professor da Fundação Dom Cabral. Eu tenho a honra de estar comigo aqui também um jovem da mineração, o senhor Wilson Brumer, que apesar de dispensar apresentações, foi presidente da Vale, Cesita, PHP Billington e Minas, foi presidente do conselho do IBRAM, num momento muito importante, e hoje é presidente do conselho da Companhia Brasileira de Lítio. Acertei, né, Wilson? Acho que não esqueci. Membro do conselho, tá bom, eu já te coloquei como presidente, tá bom, eu vou me corrigir. Aqui do meu lado está o Rogério Marques Ribas, que é da CBMM, e que é uma empresa que traz sempre inovação, já estava falando de inovação agora mesmo, né? E o Sérgio Brandão, que é CEO da Ilion Energias Renováveis, meu colega aí da área de energia, né? Nós vamos fazer o seguinte, nós não vamos ter apresentações, nós vamos ter uma conversa, onde a gente vai tentar localizar as baterias do ponto de vista estratégico, o armazenamento de energia do ponto de vista estratégico no setor de energia como um todo, o impacto disso na mineração, e também vamos falar de novas tecnologias, né? Para começar, Sérgio, você vai começar falando do setor elétrico, tá bom? Se nós estamos te ouvindo, você pode... Muito bem. Pegar aí, vamos lá. Muito obrigado, é uma honra poder estar aqui com eminentes colegas. E o tema bateria é um tema que surge no momento do setor elétrico bastante oportuno, agora que a tecnologia está evoluindo bastante e o preço, né, o CAPEX de baterias, de bancos de baterias de grande porte, eu estou falando baterias do tamanho de um container, né, de 20 pés, de 40 pés. Estou falando de alguns MVAs, né, de baterias. São baterias de escala industrial. Antes de poder falar um pouquinho sobre o porquê que baterias são extremamente necessárias para o setor elétrico e o campo enorme que existe mercadológico para isso no Brasil, seria interessante falar um pouquinho das dores do setor elétrico e colocar isso no contexto, né? Então, hoje, se eu pudesse resumir duas grandes dores do setor elétrico brasileiro, sob o ponto de vista do gerador de energia, que é o que a Ilion é, nós somos uma empresa que constrói usinas solares e eólicas, em especial solares. O que está acontecendo hoje são duas dores. Tem a primeira dor, não necessariamente a mais importante, se chama curtailment. O que é curtailment? Uma palavra em inglês que significa que os geradores de energia solar hoje, que é a forma de energia que mais cresce no Brasil, eles são cortados. A sua produção é cortada sistematicamente, quase que diariamente, pelo operador nacional do sistema, por causa de sobrecarga na rede. A nossa rede elétrica, as nossas linhas de transmissão que a gente vê por aí, quando a gente anda de carro, aquelas linhas grandes, elas estão sobrecarregadas, em especial no Nordeste brasileiro, em todos os estados do Nordeste e no Norte de Minas. Bastante no Norte de Minas, que é a interconexão entre o mercado Nordeste, que se chama submercado Nordeste, e o submercado do Sudeste, né? E esses cortes involuntários, obviamente, que geram perda de receitas gigantescas para esses geradores.
O operador nacional do sistema e o regulador estão muito cientes disso. E existe hoje um programa de licitações de novas concessões de subestações e de linhas de transmissão de grande porte para resolver esse problema. Mas essa resolução ela só vai acontecer mesmo devido ao tempo de maturação da engenharia, da construção desses grandes linhões, em 2030, 2029, 2030. Então é por aí que nós vamos ver uma redução, não vou dizer eliminação, do curtailment. Então o corte de geração vai ser menor. Não são todas as usinas que têm esse problema, algumas não têm. As usinas que nós temos no nosso portfólio não têm esse problema, mas a grande maioria tem, depende de onde você está conectado. A outra dor que o setor tem hoje se chama risco de modulação. O que é isso? A energia solar, ela começa a ser gerada às 6 horas da manhã, então é uma curva que a geração começa a aumentar, chega ao meio-dia, fica no máximo até as 14 horas, daí ela cai de novo e às 18 horas acaba a geração, a usina não gera mais nada. O que faz? Se você vende energia, quando você vende energia para uma mineradora, você vai vender ela flat, um perfil flat. Você não vai vender nesse perfil, porque a mineradora não consome assim, ela consome flat. Então você vai ter que comprar energia quando o sol não está brilhando. Acontece que às 6 horas da tarde até às 9 horas da noite, o preço sobe. E você vai ter que comprar energia nesse preço mais alto, no mercado livre. E cada ano que passa, mais e mais usinas solares são construídas e esse problema se agrava, tem se agravado ano a ano. Então, o preço da energia das 6 da tarde até as 9 da noite no mercado livre, ele sobe. E isso começa a criar um risco muito alto de perdas para os geradores. Da onde que vem a bateria agora para resolver esses dois problemas? Se a gente agrega bancos de baterias, eu estou falando 20, 30, 50 MVAs de baterias, dependendo do tamanho da usina. As usinas, então você pode carregar as baterias das 10 da manhã até as 3 da tarde e usar essa energia a partir das 6 da tarde até as 9 da noite, jogar no sistema e capturar aquele preço. E com isso você está mais ou menos mitigando esse seu risco de modulação. No risco de curtailment, quando o operador corta você, ele vai cortar mais ou menos aí no período da manhã. Você simplesmente carrega a bateria e você pode começar a produzir mais energia quando o sol começa a se pôr e recuperar aquela perda. Então a bateria ela vem como um equipamento agregado muito importante para o setor elétrico brasileiro. E eu consigo ver milhares de MVAs no Brasil nos próximos anos. E digo mais, o preço tem caído. Estima-se que dentro de um ano nós vamos estar vendo baterias 20% mais baratas e daqui a 3 anos 50% mais baratas do que hoje. As baterias vêm primordialmente da China, mas não necessariamente precisa ser assim. Mas elas hoje, primordialmente, os chineses dominam o mercado de baterias no mundo. Então acho que isso dá um panorama, nos 10 minutos que me cabem, para poder explicar um pouquinho o grande mercado que tem e baterias tem para o setor elétrico brasileiro. Você acha que você está trazendo para nós não é que não são só carros, não são só veículos, vocês estão me ouvindo, né? Não são só veículos que vão puxar a demanda por baterias, né? O setor elétrico, para ter regulação, vocês estão ouvindo? O setor elétrico deve até absorver, em termos de MVA, de potência de bateria, muito mais do que carros, do que caminhões, do que tudo que leva a bateria. Porque nós estamos falando de um container daquele, são dezenas de carros, se não mais do que isso, né? Wilson, nós vamos dar conta disso? Ou... Bom, acho que o ponto... Primeiro, boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui para falarmos aí sobre um tema. Confesso a vocês que quando de início me chamaram para participar desse evento, falava-se
me pediram para falar sobre materiais estratégicos, né? Mas eu fiquei muito feliz ao estar nesse painel e o Sérgio nos traz aqui um ponto importantíssimo. Primeiro, eu hoje sou conselheiro de uma empresa produtora de lítio. E quando se falou em lítio no Brasil, pensou-se logo nas baterias para carro elétrico. E o que aconteceu com o lítio? Primeiro, o lítio é um mineral abundante no mundo inteiro, né? Nós temos grandes reservas na Bolívia, não preciso dizer a vocês que é um país com sua complexidade. Temos também grandes reservas na Argentina, que também é um país com suas complexidades. O Chile, que estatizou a produção de lítio, hoje é feito através da Codelco, né? E a Austrália, onde o custo de operação na Austrália não é muito tão barato assim como o próprio Brasil, né? Bom, aliado a isso tudo, o que aconteceu com o preço do lítio? Nós tivemos de um ano para cá, uma queda de 80% no preço do lítio. Quais as razões disso? Os carros elétricos continuam sendo produzidos, continua aumentando a sua produção? Sim, mas não na velocidade que se imaginou. E voltando para o Brasil especificamente, isso também vai acontecer em outros países, não necessariamente só haverá carro elétrico, nós estamos falando de carros híbridos, onde você tem uma composição aí de parte utilizando minerais, mas outra parte, no caso aqui do Brasil, por exemplo, etanol, né? Não caberia a nós abrirmos mão da capacidade que temos de produzir etanol, né? Bom, agora, quando vem o setor elétrico, eu acho que nós estamos falando de um outro potencial, e eu concordo, Sérgio, com você, que no caso do Brasil ele é muito maior do que o próprio carro híbrido, né? Mesmo se fosse só elétrico, o setor de energia no Brasil, vamos todos reconhecer que dificilmente nós vamos aumentar substancialmente a capacidade hídrica no Brasil, até porque todos temos que entender que as melhores, talvez, hidrelétricas do sul-sudeste já foram construídas e as novas hidrelétricas, com capacidade maior, elas estão muito mais na região norte, nordeste do país. E aí entra o problema ambiental, a discussão se não é Amazônia, se é Amazônia, tá certo? Bom, e o que o Sérgio coloca, eu acho que tem aí um fator fundamental, que é o seguinte: nós temos hoje na mineração boa parte das empresas preocupadas com descarbonização e assim por diante, né? Muitas empresas, inclusive, elas próprias investindo em energia solar. Então, tem dois benefícios, a meu ver. Primeiro, o ponto que o Sérgio levanta aí é extremamente importante, o problema do custo, né? Quando ele, como gerador de energia, faz um contrato com uma empresa, como ele bem disse, ele contrata linearmente, né? Ele não quer saber dos horários de pico, o preço vai ser diferente, é linear, né? Então, ao oferecer essa oportunidade para aquelas empresas que elas mesmas estão investindo, a bateria passa a ser um fator, inclusive, de redução de custo. Importante. Porque nesse momento, como ele bem disse, a empresa que está, ela, investindo em autoprodução, ela vai poder ter essa energia disponível para ela, né? E dois, de novo, nós estamos falando aí também de um ponto importante, trazendo mais para o setor mineral, que é a utilização de vários minerais que a gente vai usar nessas baterias. Nós hoje falamos muito do lítio, mas daqui a pouco nós vamos ouvir a parte do desenvolvimento tecnológico, já estamos falando de outros minerais, né? Onde nós estamos falando de cobalto, que o Brasil não produz. Cobalto no Brasil é quase um subproduto na atividade mineral. Estamos falando de níquel, estamos falando do próprio ferro, estamos falando, enfim, de vários minerais, e vou deixar que o Nióbio deixe que ele fala sobre ele, não é isso? Com muito mais propriedade do que eu, né? Mas então acho que temos aí, e eu concordo plenamente com você, Sérgio, que eu acho que daqui a talvez ano que vem, ou num próximo evento como esse, a gente vai estar falando muito mais de minerais para baterias para uso do setor elétrico do que baterias para o setor de automóveis, tá certo? Porque, de novo, nós estamos falando de carros híbridos no Brasil, né? Então, acho que esse é um segmento que ainda é inexplorado, basicamente, no Brasil, né? Bom, e aí, gente, vem uma velha discussão, e aí, no meio de tantas pessoas, sempre fica provocação, né?
como fazer com que essa bateria seja produzida localmente. Você há de convir que trazer um container da China, tá bom que daqui a pouco não será um container, será menor, né? Mas, independente disso, vamos usar o container como exemplo, trazer um container da China, quer dizer, o ideal é que produzíssemos aqui. Agora, para produzir aqui tem duas coisas. Primeiro, tem que ter mercado, e aparentemente teremos esse mercado, né? Principalmente considerando aí o setor elétrico. E dois, desenvolver todos esses minerais que a gente precisa. E quando eu falo para um público de mineração, eu sempre bato numa tecla que o Brasil ainda não conhece o seu potencial mineral, porque a gente muito pouco investiu em pesquisa mineral, né? Então, não sei se eu cobri os 10 minutos aí, Sérgio, mas são provocações aí que gostaria de fazer. Chegaram a me ouvir aqui também? Está ouvindo aqui? Não? Vocês estão ouvindo aí? Esses dois aqui estão... e vê se o QR Code está funcionando. Então, vamos lá. O Wilson ainda trouxe a questão dos minerais estratégicos, entre eles cobalto e níquel, né? E cada um deles, às vezes, dá um show aí de variação de preço. Aí a gente pediu o Rogério para vir aqui para falar de desenvolvimento tecnológico e de algumas novidades que ele tem, que nós vamos ter que fechar esse negócio, né? Porque o Sérgio primeiro falou, ó, vamos precisar de muito mais bateria. E o sistema elétrico precisa, o nosso sistema elétrico. O Wilson está falando, nós temos várias questões na mineração mundial e na brasileira. Então agora, Rogério, eu vou pedir para você abordar as questões tecnológicas que eu sei que você está acompanhando. Tá bom, bom, boa tarde a todos e a todas, boa tarde aqui aos colegas, é um prazer aí estar participando, agradecer a organização da Exposibram por essa oportunidade. Vou falar um pouquinho também do programa de baterias da CBMM e aqui um disclaimer, né? Assim como a gente também não fabrica aço, não fabrica turbina de avião, não fabricamos equipamentos de ressonância magnética, a gente também não faz parte ainda da nossa estratégia fabricar baterias, né? O que a gente faz, né, é trabalhar junto com a cadeia de baterias e desenvolver produtos específicos contendo nióbio, desenhados para aplicação em baterias. E aí poder levar esses produtos aí de nióbio para o mercado de baterias, tá? E um segundo disclaimer que é importante também, não são baterias de nióbio, são baterias de lítio, né, modificadas com nióbio, né? Então a gente utiliza o nióbio para modificar uma bateria de lítio, né, e trazer uma melhoria de performance para essas baterias de lítio, né? E entrando no tema aqui, né, sobre baterias de uma forma geral, né, acho que baterias é um belo de um exemplo de como é que a engenharia de materiais pode ajudar aí nesse momento aí de transição energética e descarbonização. Apesar da gente chamar baterias de lítio, né, o lítio na composição das baterias ele é cerca de 3 a 5% no máximo da composição das baterias, né? Os principais materiais, né, que constituem uma bateria de lítio são outros metais de transição. Então aí a gente tem níquel, cobalto, manganês, ferro, alumínio, né, o próprio carbono, né, que está aí no polo negativo, e uma série de outros metais de transição, né, e aí a gente fala de zircônia, tântalo, molibdênio, nióbio, flúor, boro, que são outros aditivos. Então aqui a gente está falando de uma gama de minerais, né, que realmente precisam ser utilizados, né, para a gente ter uma bateria de lítio. Então esses materiais, eles são os materiais responsáveis por estocar o lítio no polo negativo e positivo e transformar a energia química em energia elétrica, né? Mas o lítio é o elemento mágico, né, que tem a mobilidade, então ele está em todas as baterias de lítio, né? Outro ponto relevante, né, é que a gente normalmente tem a tendência de achar que bateria de lítio é tudo igual, né? Não é, né? São várias tecnologias diferentes de baterias de lítio, né? E cada tecnologia você tem uma aplicação mais adequada, né? Então, se você quer um veículo com uma autonomia muito grande, você seleciona um tipo de baterias de lítio. Se você quer uma aplicação de power tools, né, uma furadeira, é um outro tipo. Se você quer uma bateria para um eletrônico, para o nosso celular, para o nosso tablet,
é um outro tipo. Então, também, né, não existe uma bala de prata em baterias, uma única química, uma única bateria que atende todas as aplicações, né? Eu costumo dizer aí, conversando aí com todos os fabricantes aí do mercado, que realmente baterias é um game of compromise, né? Você tem que olhar para a aplicação, o que é importante naquela aplicação e selecionar. Então, se você quer maior densidade e menor custo, você vai abrir mão de durabilidade, vai abrir mão de segurança. Se você quer a maior segurança possível, vai ter que abrir mão de custo, vai ter que abrir mão de autonomia, né? E assim para frente, né? Então, esse também é um ponto importante quando a gente fala de selecionar a melhor tecnologia de bateria para uma aplicação. E aqui eu dou alguns exemplos, né? A gente tem a bateria de hélice óxido de lítio e cobalto, que é o que está nos nossos eletrônicos, né? A gente tem a famosa bateria de níquel, cobalto e alumínio, que foi a primeira bateria que a Tesla utilizou nos seus veículos. A gente tem as baterias de lítio, iron phosphate, que são as baterias chinesas, que estão aí na maior parte dos carros da CATL, ou dos carros da BYD e dos outros carros chineses. A gente tem baterias de óxido de manganês e lítio, que tem aplicações de power tools. Então, assim, também só para quebrar esse mito, né? São várias tecnologias. E se a gente entrar hoje no Google, né, a gente tem um monte de tecnologias disruptivas que aparecem todo dia. Então, bateria de estado sólido, bateria de enxofre, bateria de sólido, de sódio, bateria de ar. Então, tem um monte de outras baterias disruptivas, né, que o mundo está investindo, está avançando, né? Mas essas tecnologias têm os seus desafios tecnológicos, têm os seus desafios de escala, né, e de sua prontidão tecnológica, né? E aí vem um outro ponto importante, né? Eu, particularmente, andando bastante, tratando muito com a cadeia, eu acredito que as baterias de lítio, né, como a gente conhece hoje, pela próxima década vão ser as responsáveis por toda essa transição energética, né? Então, principalmente pelo fato de que a gente já está tendo uma paridade econômica, né? Sempre se falava que quando as baterias chegarem próximo de $100 por quilowatt-horas, né, o carro elétrico já daria o break-even com o carro a combustão, com todas as vantagens do carro elétrico. E a gente está muito próximo disso, né? Outro, todas as plantas, as gigafactories que estão aí no mundo, que consumiram bilhões de investimentos, são baseadas nas tecnologias tradicionais de lítio, né? E então eu não acredito que eles vão sucatear sem depreciar esse investimento. E segundo, que as tecnologias disruptivas, elas têm os seus desafios tecnológicos, de escala, de custo, de performance. Então, ainda estão longe de acontecer, né? Então, esse é um ponto importante, né? Mas isso não significa que as baterias não vão melhorar, né? As baterias que estão aí, elas têm melhorado, elas têm aumentado a performance e vão continuar aumentando a performance, né? Então, temos tendências tecnológicas, né, por exemplo, de químicas de maior teor de níquel, né, justamente para substituir o cobalto, né? E você aumenta o níquel, abaixa o custo, aumenta a densidade energética, aumenta a autonomia, né? Tem um trade-off de segurança, né? Então, tem que resolver um problema de segurança. Tem tecnologias de, por exemplo, FP, se a gente coloca um pouquinho de manganês, a gente melhora a performance, tem um trade-off de durabilidade, né? E quando a gente trabalha com cátodos de maior voltagem, a gente aumenta a densidade energética, tem um trade-off de durabilidade. E aí que entra as oportunidades para o nióbio, né? O nióbio, assim como na indústria do aço, né, ele é um aditivo, né, que altera a microestrutura do metal, né, do aço, né? No caso das baterias, o nióbio também altera a estrutura cristalina desses materiais e ele confere mais durabilidade, estabilidade e segurança. Então aí veio a oportunidade tecnológica, né, que a gente, até o Ricardo comentou no painel anterior, né? O mundo está indo para químicas de mais baixo custo, de maior autonomia, consequentemente, como eu falei lá no início, tem o trade-off, né? Você penaliza a segurança. O nióbio é um excelente aditivo estabilizador de segurança. Então, o mundo começou a olhar para o nióbio como uma alternativa, né, de resolver o problema que as químicas passadas não tinham, porque as químicas passadas eram químicas de baixa densidade energética, né, boa estabilidade, não precisava do nióbio. Agora, uma mudança tecnológica, a gente tem uma oportunidade para o nióbio. Então, essa é uma das tecnologias que a gente tá trazendo para o mercado. A gente desenvolveu produtos específicos de nióbio, trabalhando com os fabricantes de bateria, para melhorar,
né, principalmente a estabilidade e segurança dessas baterias, né. E por fim, uma outra tendência tecnológica são recargas rápidas, né. Se você não precisa ficar 8 horas carregando uma bateria, né, se você pode carregar ela rápida em minutos, mais vezes ao dia, você pode fazer isso com baterias menores, né. Então, baterias menores, você tem todo o benefício do supply chain, né. Então, em vez de uma grande bateria servir um único ônibus elétrico, você pode ter essa mesma quantidade de matéria-prima servindo 3, 4 ônibus elétricos e fazendo as recargas de oportunidade. E aí o nióbio traz uma disrupção, né? Porque essa tecnologia que utiliza o óxido de nióbio no ânodo, que permite essa recarga rápida, né? Os melhores materiais que tem no mercado são materiais contendo nióbio. São óxidos mistos de metais de transição contendo nióbio, né? Então essa é a tecnologia que também a CBMM vem avançando nos últimos 5 anos, e até em junho passado a gente apresentou o primeiro protótipo de ônibus elétrico do mundo com essa tecnologia, com baterias da Toshiba, desse desenvolvimento feito com a CBMM, né, construímos um ônibus com a Volkswagen, caminhões e ônibus, e a gente recarregou esse ônibus lá em Araxá, numa cerimônia lá, para 250 delegados, em 8 minutos e 37 segundos. Né? A promessa era menos de 10, ficamos olhando lá, mas deu 8 minutos e 37 segundos. Então, esse é um outro grande benefício que essas tecnologias inovativas podem trazer aí principalmente para a mobilidade aí dos centros urbanos. Né? É isso aí. Nós vamos ter que compartilhar os microfones. Rogério, excelente. A gente precisava ouvir recuperar, né, esse trabalho que vocês estão fazendo, porque ele vai ser importante para nós, né, daqui para frente. Eu vou puxar uma pergunta, Sérgio, e ela vai cair para você, e a gente tinha pensado nela, mas quem mandou a pergunta foi o primeiro que cobrou que a gente tivesse, foi o Matheus Carvalho, da Anglo Gold, e é sobre o arcabouço regulatório. O Wilson chegou a falar disso nos nossos debates, né? Ou seja, o nosso arcabouço regulatório do setor elétrico, vou pegar até do Matheus aqui, tá? Que é necessário para a gente alavancar esse uso das baterias, que ele já se identifica como fundamental para a nossa matriz. Você já esclareceu isso para nós, né? Mas e aí? Como é que nós vamos fazer isso pensando no arcabouço regulatório? Você que está direto nesse assunto aí. Não, ainda não. Liga aí. Bom, esse assunto é de vital importância. Hoje mesmo, eu estava debatendo isso com o meu pessoal de regulatório dentro da ilha e também com uma empresa chinesa de baterias. A questão é a seguinte, né, o que você está me falando, de outra maneira, uma maneira mais didática de dizer. A gente está gerando energia solar durante o dia, 12 horas durante o dia, e parte dessa energia contratualmente está vendida e parte dela nós estaríamos liquidando no mercado spot. Ao estocar, ao invés de vender essa energia no mercado spot, se eu estocar isso numa bateria e despachar essa bateria, descarregar essa bateria à noite, eu estaria aumentando a garantia física da minha usina, ou eu estaria simplesmente estocando o sol para não falar o vento, né, porque nós estamos estocando o sol para poder despachar. Então, a nossa teoria é que nós estamos simplesmente guardando a energia que foi gerada de dia para jogar à noite no sistema. Então, não deveríamos estar falando aqui de mudança, de alteração de características técnicas da usina. Não deveríamos. Mas eu confesso que esse hoje é um tema que ainda está numa área cinzenta e que nós, que queremos ser pioneiros na implantação de baterias dentro de nossas usinas, nós temos que resolver esse problema. Então, a gente está forçando esse assunto, né? Então, eventualmente, nós estamos no momento agora de fazer o estudo internamente, potencialmente vamos ter que pedir uma legal opinion, né? E, se não estivermos satisfeitos, vamos ter que elevar esse assunto até o regulador, né, e tentar buscar um posicionamento por parte dele. Existe talvez um paralelo que me foi trazido hoje por um membro da minha equipe, que são usinas reversíveis, usinas hidráulicas reversíveis, né?
quando o rio está fluindo no seu curso natural, você pode estar gerando energia, mas você pode também, durante o período de baixa demanda, você sugar a água de jusante para montante e aumentar e depois soltar de novo no momento seguinte. Vamos usar isso talvez como uma proxy, né? Uma maneira de começar esse diálogo e ver como que se trata. Eu ainda não estudei essa matéria, ela está sendo estudada agora, mas é um assunto realmente bastante relevante. Quem fez essa pergunta está de parabéns, é um assunto chave hoje. Nada? Talvez só reforçando o que você disse, Sérgio, eu acho que, primeiro, é tão óbvio, né, que será importante a gente ter esse procedimento, essa guarda de energia, esse armazenamento dessa energia, com consequências, inclusive, você sabe bem, de evitar, às vezes, excesso de investimento em linhas de transmissão, tá certo? Eu acho que é tão óbvio que eu antevejo. Certamente vamos ter que, talvez, fazer uma regulamentação, né? Até porque é um assunto novo, não é isso? No Brasil. Acho que à medida que a gente vai tendo cases, acho que vai reforçando a necessidade, eventualmente, de até trazer mais segurança jurídica, de fazer realmente aí enfim, uma regulamentação do processo. Mas eu não antevejo que a agência reguladora vai criar problemas em cima disso. Nós estamos resolvendo um problema do setor de energia. Matheus, deu certo, hein? A pergunta foi muito bem-vinda. É um desafio, então significa que a regulação, o sistema precisa, como o Sérgio falou, o Wilson está levantando, até pela experiência, né, Wilson? O regulatório, ele aprende e a gente precisa exercer isso. Na verdade, a sociedade vai receber bem, né? Isso que você está apostando. Eu vou só fazer uma pergunta para o Rogério, que veio aqui da Thaís, que é o seguinte: algum país está com essas promessas todas, ou seja, já consegue, por exemplo, atacar um problema igual esse que o Sérgio falou, que ter baterias com novas tecnologias num nível mais elevado? Sim, acho que se a gente for para os países asiáticos, por exemplo, né, a China é um belo exemplo, né? Quem foi para a China alguns anos atrás e vai para a China hoje já nota a diferença, né? A mobilidade urbana, ela é boa parte já eletrificada, né? Então você anda em Pequim, em Xangai, você já não nota mais aquela poluição, barulho, né? Já mudou, né? Você vai, por exemplo, na Europa, né? Você vai em Oslo, né? Na Europa, quase toda a frota já é uma frota elétrica, né? E também sistemas de estocagem de energia, né? Hoje na Europa a gente está trabalhando com algumas empresas aqui de baterias, que o cliente são operadores, porque já existem legislações na Europa, né, que se você tiver um problema, opera uma indústria, né? Se você vai partir a indústria, né? Se você der alguma interferência, der algum pico durante aquela partida, né, normalmente o que acontece? Você paga uma multa, né, por aquele tempo. Em alguns países europeus, se você der um pico, por exemplo, no dia 1º de janeiro do ano, né, aquele pico, ele vai pegar aquele pico, ele normaliza para o ano inteiro e te cobra uma multa naquele pico que você causou um distúrbio no grid, né? Então, alguns países europeus já tem isso. Então, o que o pessoal está fazendo? Não estamos falando de bancos de baterias de mega, não. Estamos falando de bancos de bateria de gigawatt-hora de capacidade, porque se ele tiver um problema, aquele custo que ele vai ter que pagar durante todo o ano na linha de pico, inviabiliza o negócio dele, né? Então, estão sendo feitos investimentos enormes na parte de grid, né, com bancos de baterias, justamente. E a tecnologia já está pronta, já tem tecnologias que atendem a essas demandas específicas. O custo, então, nesse caso... Nós falamos do break-even, isso, $100 exatamente. para carro, né? Exatamente. Para Energy Storage, né, nesse critério que se você tiver uma multa no pico durante todo o período, o custo já fica viável, né? Então, cada caso tem que ser analisado. Tem casos que, às vezes, você ainda tem outras soluções. Mas, em alguns casos, né, a própria legislação já está vindo e também o custo das baterias estão caindo e a escala é muito grande, que já viabiliza e já tem vários projetos em andamento aí na Ásia e na Europa. A gente está vendo isso em termos de queda de custo, né? Muito, por exemplo, nos próprios painéis solares. Isso está havendo uma redução
bastante representativa nos painéis, né? E aqui pensando alto, não sei se você concorda, Sérgio, a gente, quando está falando aqui de bateria, está pensando nas grandes indústrias, nas grandes geradoras, etc., né? Mas hoje o tema solar, principalmente, né, está presente aí nas casas, né, que, de uma certa maneira, guardadas as proporções, tem um problema muito similar. Não é isso? Gera durante um período, chega à noite e também não está podendo usar aquela energia. Então, daqui a pouco vamos ter bateria também dentro das casas, né? Então, quer dizer, não pode ser um container. Aí entra de novo o problema do desenvolvimento tecnológico, não é isso? E se permite pegar o gancho que você deixou, quando você mencionou que a gente não pode mais vislumbrar construção de hidroelétricas de grande porte, principalmente aquelas que têm grandes reservatórios. Isso não é mais possível fazer. Todas as que eram passíveis de serem construídas já foram feitas. Hoje você não poderia construir usinas desse porte na Amazônia, inclusive as últimas que foram feitas no Rio Madeira, Telespires, não tem reservatórios, são usinas a fio d'água, porque senão, como a região é bastante plana, você estaria alagando áreas imensas de povoados, de florestas. Então, não aumentaremos mais a quantidade de água estocada no setor elétrico brasileiro, ponto. O que acontece quando a gente aumenta paulatinamente, ano após ano, o número de usinas solares? Quanto mais energia solar, ela acaba às 18 horas. E aí há um pico de demanda nesse momento, quando todo mundo está em casa. O que tem que ser feito? Quando tem água nos reservatórios, hoje ainda, que a hidrelétrica representa 48% da potência instalada no nosso setor como um todo, mas vai representar metade disso, 24% em 20 anos apenas, 24 em 20 anos. Quanto mais solares são construídas, mais térmicas têm que ser despachadas. É um paradoxo. Para manter a voltagem, porque senão a voltagem cai e você tem o famoso blackout ou brownout. Então, para que térmicas fiquem cada vez menos despachadas, é importante que se aumente o número de baterias. Porque ao invés de despachar térmica, você despacha a bateria. Talvez só complementando, desculpa que o assunto vai puxando o outro, né? A gente fala muito, principalmente no momento de seca, como estamos vivenciando hoje, da água no reservatório. Mas eu acho que o Brasil discute pouco o tema reservatório. Vocês vão de convir comigo que usinas construídas há 40, 50 anos atrás, o nível desse reservatório já não é o mesmo, tá certo? Porque certamente houve aí um processo de terra que foi assodamento e assim por diante, né? E, do ponto de vista econômico, não faz muito sentido você desassorear esse reservatório. Então, o tema reservatório, ele está presente. Então, concordando com você, quer dizer, hoje a gente está falando de solar, estamos falando de eólica, certamente a biomassa vai ter um papel importante daqui a pouco, ainda é pouco desenvolvida no Brasil de uma maneira geral. E outro ponto que fala aí a favor, quando a gente fala de carro híbrido, né, que acho que é sempre importante lembrar, que nós somos um país continental, né, onde a nossa infraestrutura, vamos todos nós convivemos, como é que alguém vai fazer uma viagem e ter que parar X horas, ainda bem que com a chegada do Nióbio isso pode ser diminuído, não é isso? Mas ficar 6, 7 horas aguardando ser recarregado e o cara que está atrás tem que esperar 7 horas para também ser recarregado. Então, acho que tem um problema de estrutura do próprio país em termos de infraestrutura. Wilson, mas só para voltar, ficando no Brasil, eu peço só que você continue. Que quando a gente discutiu esse tema, a gente estava preocupado com a mineração brasileira e ela lidando com esses minerais estratégicos, até para a gente ir além desse assunto todo, né? E você deu um recado aqui que eu fico arrepiado, porque eu já te conheço há 30 anos, você já falou disso. Nós não conhecemos a geologia brasileira, né? E continuamos não conhecendo. Continuamos não conhecendo. Eu entendo que... Aí, gente, tem um problema histórico, né? Nós, até em 88, com a nossa Constituição, foi proibido que o investidor externo ele tivesse o controle do nosso subsolo, não é isso? Bom, aí veio com aquelas reformas constitucionais, anos depois, que mudou essa coisa, porque todo mundo que estava fazendo pesquisa no Brasil foi embora, quando foi a Constituição de 88.
Mas aí muitos países, até então tímidos em termos de produção mineral, cresceram muito. Chile, Canadá, né? A própria Austrália cresceu muito. E o Brasil ainda, e está aí o Guilherme, que não me deixa mentir, né? Nós ainda somos muito tímidos. Está dando uma cheira. Eu estou ouvindo um chiado aqui, não sei se está me ouvindo bem? O chiado está aí, não? Tá? O microfone ligado. Wilson. Mas eu entendo que nós ainda, pela própria característica nossa, né, de investidores, nós somos ainda muito não afeitos a risco, né? E pesquisa mineral pressupõe risco, tá certo? Então, eu acho que nós temos um enorme caminho. A gente, há poucos anos atrás, nem geólogos formávamos, tá certo? Então, de repente, agora estamos acordando que precisamos de geólogos e, de repente, os geólogos nem estão tão preparados hoje, né? Então, estamos pegando, às vezes, a velha geração para fazer o trabalho de geologia, não é isso? Então, eu tenho certeza, e temos um outro problema, se me permite. O problema da terra indígena, que tem que ser tratado, né? Quando se fala de mineração inadequada, garimpo na Amazônia, uma coisa é aquele garimpo, vamos chamar assim, de subsistência, que a pessoa pega como é que chama, a sua bateia e vai lá tentar tirar ouro. Outra coisa é você pegar grandes equipamentos e chegar na Amazônia e tirar grandes toneladas de qualquer produto. Que é o garimpo ilegal, Isso né? não é garimpo, isso é, como é que chama, ilegalidade Isso é mesmo. ilegalidade. Né? Então esse é um ponto. E outro ponto que a gente não conhece são as chamadas áreas de fronteira. O tamanho das áreas de fronteira no Brasil são maiores do que muitos países do mundo. Então o Brasil não se conhece do ponto de vista mineral. Wilson, tem uma pergunta que está aqui que você vai ter que... E a gente já conversou disso da última vez que a gente encontrou no lítio. Vou reproduzir Marcos Verde que mandou. Quais as perspectivas das empresas de lítio no Brasil de produzirem um produto mais refinado, como hidróxido ou carbonato, em vez de vender somente o spodumênio, né, o concentrado? Essa eu sei que você gosta. Gosto. O Malan usava uma frase há décadas atrás que chamava-se custo Brasil. Tá certo? Quando me perguntam, eu passei pela presidência da Usiminas, né? Quando me perguntam o que você fez de bom na Usiminas, eu falo assim, eu não sei se eu fiz alguma coisa de bom, mas o que eu fiz de bom foi não ter feito. Tá certo? O que é isso, né? Tinha uma planta para 5 milhões de toneladas de placa, e a hora que eu li os fundamentos do projeto, era um negócio inadmissível. E olha que não mudou muito, eu vou responder essa pergunta, né? Na época, para você produzir 1 tonelada de aço no Brasil, você tinha que investir $1,5 milhão. Na Índia, 1 milhão. Na China, $550 mil. Então, o Brasil, em termos de investimento, 3 vezes mais caros do que os chineses. Eu agora, como membro do Conselho da CBL, estou recebendo lá, de vez em quando pedem que eu atenda, muito chinês. E eu não resisti de fazer a mesma pergunta ao chinês, tá certo? Por que em vez da gente exportar para você uma matéria-prima onde o lítio contido é pouco, tá certo? Então você está levando um monte de resíduos que você vai ter que guardar em algum lugar, por que você não vem para perto da gente e faz a sua planta química próxima à nossa área mineral? Vocês nunca estudaram isso? Estudamos. Só que o investimento no Brasil é 3 vezes mais caro. Continuava. Então, continua a mesma coisa. Então, é só para dizer para vocês o seguinte, temos que torcer para isso. No caso da CBL, ela tem uma empresa integrada. Então, ela produz o lítio, né, e faz a planta química também de mais 2.000 toneladas. Uma planta modelo na China, para vocês terem uma ideia, são 20.000 toneladas. Então, essa planta da CBL é quase uma planta piloto se comparada com a da China, não é isso? Pode aumentar um pouco mais, eliminando gargalos operacionais, etc. Pode, nós estamos estudando isso. Mas eu diria a você que enquanto o Brasil não se resolver em termos de reformas estruturais que nos permita realmente ser competitivos, nós vamos ficar aí, infelizmente, tendo que exportar produtos. Eu chamo a atenção, desculpa se eu estou entrando num assunto, né? Eu chamo a atenção muito, gente, há anos, onde eu podia, eu falava
Cuidado que nós estamos caminhando por um processo de desindustrialização no Brasil. Muita gente respondia, isso é choro, né? Não é verdade. E à medida que os países vão se desenvolvendo, a indústria vai perdendo a importância relativa dela. Eu contesto veementemente essa tese, né? Primeiro, o Brasil não completou seu ciclo industrial. 2, não quer dizer que porque somos exportadores da parte agrícola, de minérios, a gente não possa ter uma economia diversificada. Eu uso sempre a Alemanha como referência. Se é o melhor modelo, não estou entrando no mérito se é a Alemanha, mas a indústria lá é forte, é forte. Os serviços são fortes, são fortes. O sistema financeiro é forte, é forte. O turismo é forte, é forte. Então, acho que o Brasil não será nunca competitivo em tudo. Mas há de convir que a gente também tem que trabalhar numa diversificação da nossa economia, não é isso? Então, acho que não sei se eu respondi a pergunta, né? Quer dizer, eu antevejo que nós já estamos longe de alcançar isso que você menciona de agregar, é igual aço. As pessoas perguntam, por que exporta o minério e não produz aço aqui? De novo, é a história que eu contei da Uzi Minas, quer dizer, o Brasil não tem sua competitividade sistêmica. Não sei se eu respondi a pergunta dele. Eu acredito que sim. Tem mais uma aqui do Lucas. Como o Brasil pode reduzir a pegada de carbono na produção de lítio em comparação com o Brine da Argentina, Bolívia, que usam energia solar? Bom, primeiro eu quero chamar a atenção, a gente tem falado muito de descarbonização no Brasil, no mundo inteiro. Isso. Ninguém pode ser contra a descarbonização, esse é o ponto, né? Agora, vamos e venhamos. Quem vai pagar por essa descarbonização? De onde que sai, né? Esse é um ponto de reflexão, né? No Brasil, se você falasse, o setor siderúrgico vai ter que ser descarbonizado. Não tenho dúvida que tem que caminhar para isso. Agora, como descarbonizar? Vamos falar de fornos elétricos. Fornos elétricos pressupõem energia, pressupõem sucata. Nós não temos sucata suficiente, tá certo? Então, são desafios que o Brasil vai ter que enfrentar. O processo de descarbonização está aí, temos que persegui-lo, mas como foi muito bem dito, eu acho que são problemas de longo prazo, de estratégias que vão passar por novas tecnologias. Você acha? Aqui uma complementação, não apenas para a indústria do lítio, mas para a indústria minerária em geral, né? E muitas mineradoras já utilizam esse artifício, não é um artifício, essa estrutura, que é a autoprodução. A autoprodução por equiparação ou arrendamento, visto como autoprodução. Quando uma mineradora é autoprodutora, uma das formas é autoprodução por equiparação, onde a pessoa jurídica mineradora passa a ser detentora de uma participação societária na usina solar ou eólica. Quando isso acontece, o arcabouço legal brasileiro permite que várias taxas e custos setoriais sejam removidos da conta de luz, vamos dizer assim. Então, a usina, a mineradora, ela passa a ser uma acionista minoritária do projeto solar ou eólico, e ela passa a ter um contrato de longo prazo de compra dessa energia a um custo menor do que se ela comprar da rede. Esteja ela comprando energia convencional ou energia renovável da rede, ela vai estar pagando menos como autoprodutora do que estaria se não for autoprodutora. Deixa eu só fazer uma questão, eu vou trazer ela para Rogério. Eu ainda estou preocupado com o seguinte, essas baterias vão ter que atingir viabilidade. Você falou, 10 anos nós ainda vamos precisar muito do lítio e toda essa estrutura de metais que a gente está usando, isso não vai mudar radicalmente. Mas o custo vai cair. Você já até colocou $100 como break-even para $100 por quilowatt-hora, para quando o carro, a bateria, a combustível, de um modo geral, vai ficar, um vai empatar com o outro e aí os dois vão brigar sozinhos, né? Para bateria estacionária, para aplicações giga, né, como nós adotamos aqui,
Você já enxergou algum break-even? Onde é que, o que seus estudos indicam? E agora? Eu acredito que quando a gente fala, existem vários estudos, vários números, né, e regionalidades diferentes, né? Mas quando a gente falava dos $100 por quilowatt-hora para a indústria automobilística, né, esse é um número que ele inclusive viabiliza todos os outros segmentos, né? A indústria automobilística ela é uma indústria extremamente cost-oriented, né? Então, assim, o cara da bateria ali no meio, ele está pressionado pela montadora, né? Que oferece para ele uma grande escala, mas ele quer o custo baixo, e ele está pressionado também pelas mineradoras, pelas indústrias de base, né, que são commodities, né? Então ele não tem muito, se o preço sobe, ele tem que pagar, né? Quando o preço cai, ele tem essa vantagem, né? Então, os $100, eles já viabilizam, né, o uso de baterias aí em quase todos os segmentos. Nós mesmos estamos trabalhando aí com projetos em eletrificação marítima, energy storage, rail, caminhões de mineração, robôs, né? Hoje todos os warehouses da Amazon, por exemplo, né, são robotizados, né? E tem uma demanda imensa de baterias para robô, né? Que ele trabalha 24 horas por dia e não tem nenhum problema, né? E depois você vai lá e troca a bateria. Então, assim, eu acho que a chave virou, né? Um grande ponto que eu vejo, né, até ajudando um pouquinho na resposta aí, de como é que o Brasil pode ser competitivo, e eu fiquei feliz de ouvir, é ter um mercado próximo, né? Se a gente for olhar historicamente, né, aonde a tecnologia se desenvolveu e teve escala, é porque o mercado estava ali, né? A China criou o mercado, a Europa está buscando esse mercado, né? A Ásia em geral criou o mercado. Então, você ter um mercado próximo, você dá economia de escala e você puxa todo o desenvolvimento doméstico. Então, acho que um caminho para o Brasil é realmente criar um mercado, né, de eletrificação que vão demandar baterias, que eu acredito que a gente teria boas chances aí de estabelecer todo o supply chain de baterias, né? Eu tendo a concordar com o que você falou, porque muito se discutiu o seguinte: em que momento o Brasil conseguiria atrair para cá uma produção de bateria, né? Mas se pensava muito no carro elétrico, tá certo? Então, quando você junta o potencial do setor elétrico, eu acho que você cria uma outra dimensão, né? Então, acho que aí podemos sim sonhar que teremos no Brasil uma fábrica de bateria. Hoje ainda não dá para sonhar isso. Eu fiz uma pergunta quantitativa para o Rodrigo, vou voltá-lo para o Sérgio. Sérgio, você já pensou no volume, em volumes, para o setor elétrico especificamente? Hoje eu já consigo encontrar respaldo econômico-financeiro já olhando para o preço dessas baterias de grande porte daqui a um ano. Estive falando hoje com fornecedores chineses, estima-se já preços da ordem de $110, $115, o KVA, o kilovolt ampere, ou seja, a potência nominal, hoje está em torno de $135 o KVA, né? Ou seja, 700, 750 reais o KVA, né? Mais ou menos. Daqui a um ano, não está falando em torno de 600. Isso é bastante, já dá atratividade. Isso já dá atratividade. Então, agora, produzir baterias no Brasil, você tem que pensar o seguinte: você está exportando espodomênio para a China, que está refinando, ela vai ter que exportar de volta para cá para a gente usar para fazer a bateria. Então, quer dizer, existe uma série de ineficiências. Aí nós temos que trabalhar no para-casa que o Wilson colocou para a gente, né? Essas ineficiências são, assim, gritantes, né? Mas o custo da bateria colocada no Brasil, CIF, está caindo a 20% ao ano, espera-se, né? Ao ponto de que daqui a 3 anos, estima-se uma 50% de redução, né? 50%. Então, temos que acompanhar para produzir aqui, tem que ser competitivo. Tem que ser competitivo. Talvez né? a escala traga isso para nós, né? Gente, nós estamos chegando no finalzinho e eu queria aproveitar, dar uma rodada aqui com a banca para aproveitar os conhecimentos, né? Deixa eu começar pelo Rogério. Rogério, obrigado. Queria que você fizesse suas palavras finais aqui para a terra.
Não, obrigado, né? Então, assim, eu acho que esse é um tema legal. Quando a gente fala de custo, né? 10 anos atrás, o custo da bateria era $1.200 por quilowatt-hora, né? Se você fosse pensar num Nissan Leaf com 30 kWh, só a bateria custaria $40 mil, né? Do carro, né? Hoje nós estamos falando de próximo de 100. E eu acho que aí a palavra realmente é inovação tecnológica, né? Acho que o Brasil, ele tem capacidade, tem recurso, tem gente boa, né? A gente trabalha aí com vários centros de pesquisa no Brasil aqui, é impressionante. A gente trabalha com o mundo inteiro, né? E quando eles vêm aqui, eles mesmos falam assim, poxa, o Brasil tem uma capacidade de desenvolvimento tecnológico, né? Impressionante. Eu acho que a gente tem que usar essa capacidade que o país tem, né? Tanto da iniciativa pública quanto da iniciativa privada, né? Para realmente trazer essas inovações tecnológicas aqui para o país, que com certeza a gente vai acelerar bastante essa transição energética. Obrigado, Rogério. Sérgio, para encerrar, você, depois o Wilson faz o fechamento. O meu fechamento é só uma observação. Enche de orgulho nós, brasileiros, ver uma empresa como a CBMM fazendo pesquisa de ponta. Isso é prova cabal, realmente, da capacidade, né, nossos cientistas, né? Então, eu queria só deixar isso registrado para vocês. Vocês estão de parabéns, mais uma vez, mostrando, né, ao que viemos. Obrigado, Sérgio. Wilson? Bom, elogiar a CBMM, não preciso dizer que eu sou um fanzoca há décadas, né? 30 anos atrás, a gente não falava em nióbio, né, gente? 30 e poucos anos atrás. Né? Desenvolveu a demanda, né, Wilson? A gente tem muito orgulho de ter uma CBMM que tem mais de 80% do mercado mundial, né? Olha, e a mesma coisa vai acontecer com outros minerais. Aqui nós estamos no meio de gente que pode ajudar num desafio, se me permite. Pós-pandemia, gente, a gente sempre falava o seguinte, as várias cadeias produtivas tendem a ser reorganizadas, né? Porque você importava máscara da China, não é isso? Então, acho que era natural pensar que alguns produtos poderiam tomar outra direção. Vamos ser competitivos em tudo? Lógico que não, né? Mas o Brasil não está aproveitando essa reorganização das mudanças geográficas das várias cadeias produtivas. Quem está tirando muito proveito disso é o México. Ah, mas porque está perto dos Estados Unidos, etc. Tá bom, é realmente uma vantagem competitiva e não tem o que discutir, né? Mas nós temos que, acho que como lideranças, como gente que tem a oportunidade de falar e insistir nisso, nós precisamos ter um projeto de país, né, onde considera que não é só poder, né? A gente tem, infelizmente, não vou insistir, o que temos no Brasil hoje é um projeto de poder, não é um projeto de país, né? Então, acho que cabe a nós, aí, executivos, quem pode ainda falar sobre o tema, insistir nessa tese. Vamos criar uma geração de pessoas que as novas gerações precisam da gente. A minha geração perdeu essa guerra, tá certo? Então, aí, principalmente para os jovens, que eles abracem uma guerra de projeto de país. Muito bom, obrigado, Wilson. Bom, pessoal, nós chegamos no nosso final. Eu queria agradecer a todo mundo que está aí acompanhando o tema na armazenagem. Quem diria que num congresso de mineração a gente ia falar de armazenamento de energia? Eu acho que isso é bacana. Outro dia eu fui na Faria Lima, a mineração estava falando na Faria Lima. Eu falei, estamos chegando lá, né? Isso é muito bom, né? Rogério, muito obrigado, muito prazer em conhecê-lo, encontrá-lo aqui. Sérgio, obrigado por você ter vindo também e nos acompanhar aí hoje. Wilson, de novo, mais uma vez, muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, pessoal.